Bom dia, Gustavo. Bom dia, Evelyn. Bom dia, prof. Bom dia. Eu falo bom dia, mas que vocês não entraram ainda. Bom dia, Maria. Bom dia, prof. Bom dia, Cauã. Ó, o Cauã ainda não entrou. Ô, prof, posso só pedir um negócio? Sabe aquela folhinha lá? Igual você me falou a 1, né? Só que igual ali na 2, né? Ali que pra gente calcular, igual ali na 2. Um trem fez uma viagem de 480 quilômetros em Você 6 tem que horas. calcular a É pra gente velocidade média. dividir, né? Você Daí tem a que gente tem calcular que a velocidade dividir. média. Maria, você tem que... Você pesquisou na apostila? Eu não, eu tentei, Então, meu amor, tem que pegar lá as apostilas, assistir as aulas. Isso é um trabalho. Vocês têm que procurar. Não é só tentar resolver, tem que fazer. Velocidade média é a distância pelo tempo gasto. Então, vocês vão usar aquelas formas, razões especiais que a prof já passou para vocês. Não faz muitos dias que eu passei sobre isso. Então, olha lá na apostila que tem todas as razões especiais. Bom dia, Alcides. Tá bom, vou olhar lá então. Então, Maria, tem que estar sempre pesquisando, tá, meu amor? A prof ajuda, mas vocês têm que ir atrás, tem que pegar o material, pesquisar. Tá bom, depois eu olho lá. Todas elas têm, assim, é tudo dentro do material que a gente já estudou, da matéria que a gente já estudou, tá? A prof até pegou dessas matérias mais agora, mais recentes, para ajudar vocês um pouquinho, assim, para ficar mais fácil. Então, quando falar de velocidade, distância, o que você vai calcular? Você vai calcular a velocidade média. Se falar de densidade demográfica, o que você vai usar? População dividido pela área ocupada. Tem, acho que esse também, né? A densidade de um corpo é a massa do corpo dividido pelo volume que ele ocupa. Acho que nós trabalhamos isso semana passada, não foi? Acho que foi, Acho né? que Não foi. lembro. Então, e daí, sobre as equações, tem que resolver a equação, ou no caso da primeira lá, é só para você substituir o valor do número no lugar da letra e resolver. Lembrando que sempre entre uma letra e um número tem uma multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver 2p, significa o quê? Que eu vou ter que fazer 2 vezes o valor do P que o exercício está trazendo, tá? Foi o Gabriel Corbari que entrou agora, né? Bom dia, Gabriel. Vocês estavam em quanto nas outras aulas? Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, prof, bom dia. Bom dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oito. Vamos começar, né, gente? Porque a nossa aula é tão rapidinho. Tinha mais gente na outra aula? Sim ou Eu não? acho que tinha só essas pessoas. É, a Sei, Camille. essas. A Camille A- tava. A Camille tava. Quem é? Aí, ó, É a Camille. Ai, ai, ai. Cada dia ela tá com um nome diferente. com sono. Tananana. Tá. Então, nós tínhamos lá para corrigir 3 exercícios, né? Ou 2, não me lembro. Conseguiram fazer? Prof, eu não te mandei, tá? Mas eu fiz. Então, tem que tirar foto e mandar. Eu fiz, mas eu esqueci de mandar, desculpa. Tira a fotinha e já manda. Tá bom, vou mandar. A Camille eu vi que mandou agora de manhã. Quem entrou agora foi o Gabriel Leite. Gabriel Leite. Tá. Então, gente, o nosso exercício eram 2 exercícios bem simples para a gente fazer. Então, deixa eu abrir aqui para fazer a correção.
Vocês estão vendo a tela da prof, né? Então, nós vamos fazer a correção sobre proporção, página 143. E no nosso exercício diz assim, o primeiro. Ligue uma razão da linha de cima a uma razão proporcional da linha de baixo. Como que eu faço, gente, para saber se uma razão é proporcional à outra? Se elas são o quê? Se são razões equivalentes. Tem duas maneiras. A gente pode usar a propriedade fundamental das proporções, que diz o quê? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Ou um jeito simples é a gente fazer a fração irredutível, calcular a razão irredutível de cada razão e depois comparar elas. Também é uma forma da gente calcular as frações, que são no caso, as razões equivalentes, ou seja, as razões proporcionais. Eu vou fazer a irredutível, que acaba sendo mais simples nesse caso, porque senão eu tenho que igualar todas elas para fazer a propriedade, né? Produto dos extremos igual ao dos meios. 32 e 24 são divisíveis por quem ao mesmo tempo, gente? O maior divisor comum entre 32 e 24? Quem lembra? É o 8, né? Quanto que dá 32 dividido por 8? 32 dividido por 8, ó. Vocês não sabem tabuada, mas é 4. 32 por 8, 4. E 24 por 8 é 3. Uma fração equivalente a 32 24 avos é quanto? É 4 terços, ó. 4 sobre 3. Então, aqui já de cara, já descobrimos, ó. Quem que é a nossa fração equivalente a 32 24 avos? Ou melhor, nossa razão proporcional? É 4 terços. Pronto. Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui com 12 36 avos. Em alguns casos, a gente vai ter que calcular uma fração equivalente que seja maior, não é irredutível, tá? Mas também dá para fazer irredutível em todas, se quiser. Então, aqui, ó, 12 36. O 12 e o 36 são divisíveis ao mesmo tempo por quem? Se eu reduzir essas duas aqui, vai dar para reduzir por 12. 12 por 12 é quanto? Dá 1 e 36 por 12 dá 3, certo? Não achei ninguém aqui, mas vamos continuar. Vamos tentando fazer as irredutíveis. Aqui já está irredutível, aqui já está irredutível, e aqui dá para reduzir ainda. Então, aqui dá para reduzir por quanto? Por 3, que vai dar 2 e vai dar 5, certo? 2 quintos. Não achamos ninguém parecido aqui. Vamos reduzir essa. 4 décimos, dá para reduzir por quem? Por 2 também, não dá? 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5. Ó, achamos da última lá. Então, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui para ligar lá. Então, esse aqui vai ser com esta aqui. Agora, vamos voltar com a nossa caneta vermelha. Agora aqui, essa aqui já encontramos, 9,45. 9,45 também eu consigo reduzir. O 9 dá para dividir por 9, que vai ficar 9 dividido por 9 vai ser 1. E 45 por 9 vai dar 5. Já encontramos a fração, a razão proporcional, que é quanto? 1 quinto. Então, vamos lá. Então, aqui, porque elas são o quê? Iguais. 1 quinto não é igual a 1 quinto, gente? É igualzinho, né? Então, essa com essa. Agora, vamos fazer a outra. 33 e 99 são divisíveis ao mesmo tempo por 33, que é o maior. 33 dividido por 33 dá 1. E 99 por 33 dá 3. 3 vezes 33, 99. Já descobrimos a nossa outra. Quem que é? 12 36 avos é a razão proporcional a 33 99 avos. Por quê? Porque as duas têm a mesma razão, que é igual a 1 terço. Então, vamos unir aqui nossas amiguinhas. Então, esta com esta. E sobrou somente uma para nós. Vamos ver se elas são proporcionais mesmo. De que maneira? Posso calcular a irredutível ou calcular aqui uma fração maior, né, em relação a essa. Mas aqui, ó, o 4,5
é divisível por 3, que vai dar, corta a vírgula, coloca o 0, 30, vai dar 1, sobra 15, coloca a vírgula, dá 0 e dá por 5, ó, deu 1,5. Então, dividindo por 3, fica 1,5. E 12 dividido por 3 é quanto? É 4. Olha lá, exatamente igual a 1 inteiro e 5 décimos dividido por 4. 1 inteiro e 5 décimos dividido por 4. Então, as razões equivalentes proporcionais, no caso aqui, são essas duas. Pronto. Esse é um jeito de vocês encontrarem razões proporcionais. Razões proporcionais são razões que têm a mesma razão, ó, exatamente o que? Iguais o resultado delas. Ok? Outra forma, gente, pegar uma calculadora, dividir esse por esse e ver o valor que dá. Dividir esse por esse, ver o valor que dá e depois comparar com as divisões entre esses aqui. Também é possível fazer isso, tá bom? Difícil? Acharam difícil esse exercício? Não. Conseguiram fazer? Gustavo, acertou? Sim, prof. Acertou? A Isa fez, acertou, Isa? Sim, prof. Acertou? Tem alguém copiando, gente? Sim, não? Vou mudar. O exercício 2 diz o seguinte: em cada item, leia as informações e faça o que se pede. Fernanda pagou R$ 84,00 pela compra de 2 cadernos na papelaria A. Já na papelaria B, ela pagou R$ 210,00 pela compra de 5 cadernos. Para cada papelaria, obtenha a razão entre a quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantia que ela pagou. Depois, verifique se as razões que você escreveu formam uma proporção. Então, ó, a quantidade, cadê? Obtenha a razão da quantidade de cadernos que Fernanda comprou e a quantidade que gastou, que pagou. Então, primeiro vem quem, gente? A quantidade de cadernos. Então, Fernanda pagou 84 na compra de 2 cadernos. Quer dizer que 2, papelaria A. Que 2 para quanto? Para R$ 84,00. Ou seja, se ela comprou 2 cadernos, ela paga 84. Se ela comprar um caderno, ela vai pagar quanto pelo caderno? Hã? Quanto que ela vai pagar por um caderno? Se ela comprar só um? Daqui para cá eu fiz o quê, gente? Dividir por 2. Então, daqui para cá eu tenho que fazer o quê? Dividir por 2 também. Então, 84 dividido por 2 é quanto? 42. Então, significa dizer o quê? Que cada caderno custa R$ 42,00, certo? Se ela comprar 2, ela paga 84. Se ela comprar 3, vai pagar 3 vezes 42. Ou seja, vai dar R$ 126,00. E assim por diante. Agora, na papelaria B, ela comprou quantos cadernos? Ela gastou 210 e comprou 5 cadernos. Ou seja, a nossa razão é de caderno para o custo que ela pagou. 5 para 210. Vamos ver aqui o que dá para a gente fazer. Os 5 e 210 são divisíveis por quem ao mesmo tempo? Por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 210 dividido por 5 vai dar aqui. Vai dar 4, que dá 20, sobra 1, abaixo 0, 10 por 5 dá 2, dá 42. Então, aqui, daqui para cá, a gente divide também por 5, que vai dar 42. Ou seja, na papelaria B, cada caderno também custava quanto? R$ 42,00. Aí ele diz assim, verifique se essas razões são proporcionais. O que aconteceu, gente? As razões não são iguais? 1,42 não é igual a 1,42? Sim. Então, a gente pode afirmar que 2 está para 84, assim como 5 está para 210. Pronto. Esta é a nossa razão. Oi?
Ali na primeira e na segunda, eu fiz eu multipliquei cruzado, mas deu o mesmo resultado. Então, vale igual, né? Sim, Porque a minha também deu que formou proporção das duas. sim. E daí você pegou e fez a propriedade fundamental. Você É. pegou 2,84 e está para 5,210. Então, o produto dos extremos igual ao produto dos meios. Você fez isso. Sim. 2 vezes 210 igual a 5 vezes 84. Também pode, tá? Mas você viu que usando a fração irredutível aqui também fica fácil, Maria? Né? Tá? Então, também pode fazer isso. Tá? Então, aqui vai dar quanto? Dá 0, dá 2, dá 4. 420. Aqui dá 20, vai 2 a 40, 420. Ó, exatamente iguais. Então, são, sim, proporcionais nessa ordem. Não esqueçam disso, que tem que seguir essa ordem que a gente apresentou aqui. Tá bom? Então, posso continuar? Tem alguém copiando? Gente, fala se está copiando, senão a prof muda. Acho que pode mudar, prof. Tá. Marcelo é fotógrafo e durante as 2 primeiras horas de uma festa de aniversário tirou 80 fotografias. Nas 3 horas seguintes, ele tirou 110 fotografias. Para cada período de tempo, obtenha as razões que representam a quantidade de horas fotografadas e a quantidade de fotografias tiradas. Depois, verifique se as razões que você escreveu formam uma proporção. Então, gente, pensa lá. O que eu tenho que calcular? Hora pela quantidade de fotos. Tempo pela quantidade de fotos. Então, eu tenho que seguir esta ordem. Nas primeiras 2 horas, o que aconteceu? Em 2 horas, ele tirou quantas fotografias? Em 2 horas, ele tirou 80 fotografias, certo? Essa é a nossa relação. Então, eu vou trabalhar aqui com a simplificação. Vamos fazer depois, nas 3 horas seguintes. 3 horas seguintes. Nas 3 horas seguintes, ele tirou quantas fotos? Em 3 horas, ele tirou 110 fotos, certo? Agora, nós precisamos verificar se essas 2 razões que a gente montou aqui são proporcionais. Vou usar o método que a Maria usou, tá? Para eu saber se 2 razões são proporcionais, o que eu posso fazer? Calcular, usar a propriedade fundamental. Que diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se eu multiplicar o antecedente da primeira pelo consequente da segunda, e o resultado for igual ao consequente da primeira pelo antecedente da segunda, a gente diz que essas razões são proporcionais, tá? Então, significa dizer o quê? Que 2 vezes 110 tem que ser igual a 3 vezes 80. 2 vezes 110 é 220. 220, 3 vezes 80 é 240. É proporcional? Sim ou não? O que vocês acham? Não é proporcional, pois o quê? Pois a razão entre elas é diferente. Eu posso verificar isso aqui, ó. Aqui vai ficar 1,40 avos. E aqui é 3,110 avos. Eu não tenho como simplificar isso, já está na forma irredutível, ok? Então, isso é diferente disso. Então, aqui a nossa resposta é não. Pois as razões, são diferentes. Ok? Viu que simples? Então, por isso, elas não formam uma proporção. Certo? O que vocês acharam? Fácil, difícil? Tem alguém copiando? Tem alguém copiando? Falem comigo, por favor.
Cuidem a hora aí, tá, gente? Que a prof, você sabe que a prof é totalmente desligada na hora, né? Quem fez, acertou? Acertou, Isa? Sim, prof, eu acertei. Ai, achei que vocês tinham caído, porque ninguém me fala comigo. Acho que todo mundo escrevendo no chat, eu acho. Ah, tá. Então, eu posso sair daqui, gente? Vou sair daqui. Porque vocês não falam comigo? Tá. Deixa eu ver no chat o que estão falando. Ana Luísa. Significa que você não acertou, Ana? Fácil. Pode. Sim. Agora, você conseguiu arrumar? Copiou lá? Ou quer que a prof deixa lá? Tá? Galerinha, então nós tínhamos essas correções para fazer. Amanhã nós vamos dar sequência no nosso conteúdo falando sobre proporção. E amanhã nós vamos falar sobre grandezas proporcionais. Nós temos duas classificações. Quando a gente classifica, né, grandeza como sendo proporcional ou não, a gente tem duas classificações que a gente pode trabalhar, que são as grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. O que representa cada uma, prof? Grandeza diretamente proporcional, vou falar bem rapidinho aqui que nosso tempo está terminando, amanhã a prof revê tudo, tá? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que quando eu aumento uma, a outra aumenta na mesma proporção. Se eu diminuir uma, a outra diminui na mesma proporção. Prof, não estou entendendo o que você está dizendo. Então, vamos abrir aqui o nosso livro, que eu vou mostrar para vocês. Escrevendo aqui que fica melhor, né? Então, aqui. O que são grandezas? Quem lembra o significado de grandeza? Vou falar, tá? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, tudo que eu posso medir é chamado de grandeza. Então, as grandezas, como a prof falou, são direta ou inversamente proporcionais. Então, eu vou analisar, por exemplo, vou fazer uma razão. Igual a gente fez a razão ali dos cadernos. Acho que aqui vai ser mais fácil para montar, ó. Dos cadernos que a nossa amiga comprou. Eu tenho duas grandezas envolvidas aqui, nesta razão. Eu tenho a grandeza número de cadernos, quantidade de cadernos, né, que ela comprou, e eu tenho a quantidade que ela pagou em real. Então, eu estou fazendo uma razão entre duas grandezas. 2 para 84, certo? Então, eu tenho aqui número de cadernos, é uma grandeza, eu estou contando tudo aquilo que pode ser contado ou medido, e o valor a ser pago. Então, a quantidade em real aqui é outra grandeza. Então, eu estou formando aqui para vocês uma razão. E essa razão, ela é o quê? Ela é diretamente proporcional. Por quê? Pensa com a prof. Quanto mais cadernos eu comprar, mais eu vou pagar pela quantidade que eu comprei, não é verdade? Se eu comprar um caderno na mesma papelaria que a Fernanda comprou, eu vou pagar quanto? R$ 42, certo? Se eu comprar 2, eu vou pagar quanto? R$ 84. Se eu comprar 3, eu vou pagar quanto? R$ 126. Se eu comprar 4, eu vou pagar quanto? Vai ser 126 mais 42, que vai dar R$ 168. Se eu comprar 5, eu vou pagar quanto? R$ 210. Então, conforme eu aumento a minha grandeza, número de cadernos, se eu dobro ela, o que acontece aqui? Ó? Vou ter que fazer o quê? Vai dobrar a quantidade que eu vou pagar também, não vai? Vou fazer vezes 2, vou pagar quanto? R$ 168. Então, o que significa dizer isso? Ó, que quando eu aumento a minha grandeza caderno, o que está acontecendo com a grandeza quantidade que eu vou pagar, que é o real, vai aumentar também. E elas aumentam na mesma proporção. Significa dizer o quê? Isso, que quando uma dobra, a outra também dobra. Agora, se eu comprar um único caderno, olha lá, eu tenho 2, se eu comprar 2, eu pago 84, certo? Se eu comprar um, eu vou pagar quanto?
42. Se eu dividir a grandeza, número de cadernos, por 2, o que aconteceu com o valor a ser pago? Vai ser dividido, ou seja, vai ser reduzido pela metade também. Por quê? Porque eu comprei somente a metade do que ela tinha comprado antes. Então, quando isso acontece, uma grandeza aumenta, a outra aumenta a mesma quantidade, ou se a minha grandeza diminui, a outra diminui também na mesma quantidade, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. Significa que elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo. Para uma receita de bolo, eu uso 2 ovos. Para eu fazer 2 receitas de bolo, quantos ovos eu vou precisar? Se em uma receita eu preciso 2, em 2 receitas eu vou precisar quanto? Quem que vai me ajudar? Uma receita, que é o número de uma receita, vai 2 ovos. Se eu fizer 2 receitas, quantos ovos eu vou precisar? Hã? 4? Exatamente, 4 ovos. Por quê? Porque se eu estou dobrando a quantidade de receitas que eu vou fazer, eu preciso fazer o quê com o ingrediente ovo? Eu tenho que dobrar ele também. E se eu fizer 3 receitas, Maria, quanto que eu vou precisar? Quantos ovos eu vou precisar? 6. 6, exatamente. Por quê? Porque daqui para cá eu tripliquei, não foi? Eu tripliquei a quantidade de receitas, logo, a minha quantidade de ovos também tem que ser triplicada. Então, nesse caso aqui, as minhas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Elas aumentam na mesma razão. A quantidade de receita e a quantidade de ovos. E quando eu vou fazer a outra grandeza que a gente vai estudar, né? A outro tipo, são as grandezas inversamente proporcionais. O que significa ser inverso? Inverso é o contrário, não é, gente? Se eu aumentar uma, a outra vai ter que fazer o quê? Diminuir. Então, quando a gente trabalha com grandezas inversamente proporcionais, enquanto uma dobra, a outra reduz pela metade. Então, isso é uma característica, por exemplo, de velocidade média e tempo gasto para fazer um percurso. Por exemplo, se eu vou daqui até a escola a 20 km por hora, eu faço o percurso em 10 minutos. Então, eu vou aqui 20 km por hora, daqui da minha casa até a escola, eu gasto 10 minutos. Mas, se eu for a uma velocidade maior, se o meu carro for mais rápido, se eu for a 40 km por hora, quanto tempo eu vou demorar para chegar na escola? Eu vou demorar mais tempo para chegar em uma velocidade maior ou menos tempo? O que vocês acham? Eu vou demorar mais tempo ou menos tempo para chegar na escola? Menos. Menos tempo. E olha lá, ó, se eu vou daqui lá a 20 km por hora, quanto tempo a gente demora? A gente demora 10 minutos, não é isso que eu falei? Então, se eu for a 40 km por hora, o que vai acontecer com o meu tempo? Ó, eu dobrei a velocidade. Foi vezes 2. Então, o meu tempo gasto vai ser o quê? Vai ser a metade. Eu vou dividir esse meu tempo pela metade, ó. Então, eu vou ter aqui o quê? Eu vou demorar 5 minutos para chegar na escola. Então, quando uma grandeza aumenta, tá? Ó, quando uma grandeza aumenta, quando a velocidade aumenta, o tempo gasto para fazer o mesmo percurso diminui. E uma aumentou o dobro e a outra diminuiu pela metade, certo? É o mesmo valor. Oi. Só que, Gali, a gente só usa essas grandezas inversamente e diretamente em tempo e distância, ou em distância, ou a gente pode Não, usar... tem várias outras relações que a gente vai fazer, Ah, tá? Por exemplo, a receita aqui, ó. Se eu dobrar a quantidade de receitas, eu preciso dobrar a quantidade de ovos, certo? Então, são várias relações entre grandezas que a gente faz, Maria,
que dá esta, que a gente pode analisar se é direta ou inversamente proporcional. Uma grandeza que é inversa, que eu trouxe para vocês só para explicar o que era inversa, é, no caso, velocidade média e tempo gasto para fazer um percurso, entendeu? Então, estas duas grandezas, então, quanto maior a minha velocidade, menor vai ser o tempo que eu vou gastar, certo? Essas duas grandezas, elas são o quê? São inversas. Mas no caso aqui dos ovos com a receita de bolo, elas são o quê? Diretas. A gente tem que entender o que é razão inversa e razão direta, para depois a gente poder determinar cada tipo, quando a gente for analisar as situações, tá? E também existe aquelas razões que não têm uma relação de proporcionalidade, tá, gente? Como, por exemplo, o número do calçado que você usa e a sua idade. Não é uma proporção, não é proporcional, nem direta nem inversa. Por quê? Porque eu tenho 42 anos e eu uso o tamanho, qual que é o meu calçado? 36. O Gustavo tem 12. E ele falou para mim que ele usa 37. É, né, Gustavo? Aham. É. Então, ele usa 37. Tem a ver, ó. Então, quer dizer que quanto mais velha, maior vai ser o tamanho do meu calçado? Não. Então, tem grandezas que a gente comparando, elas não têm essa relação de proporcionalidade, entendeu? Ou outra coisa que a gente pode analisar, a altura e o tamanho do pé da pessoa. Eu tenho uma minha cunhada, ela tem 1,70 m, ela calça o 36. E eu tenho 1,53 m, 1,53 m, 1,53 m, 1,55 m. E eu calço também 36. Vocês viram que não tem relação? Então, não tem uma questão de proporcionalidade entre algumas grandezas. Mas a gente tem que saber identificar as grandezas que têm essa relação de proporcionalidade e saber dizer se é uma grandeza que tem relação de proporcionalidade diretamente ou inversamente, para que nós possamos resolver razões, né, proporções entre essas grandezas, resolver cálculos. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, só para dar uma introduçãozinha no assunto, acho que agora já deu o nosso horário, né? Como hoje nós terminamos a correção, não vou deixar tarefa, tá? Mas um recadinho para vocês. Tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Então, tudo que vocês forem fazer, gente, façam com vontade, façam com amor, façam com carinho e também com consciência daquilo que você está fazendo. Se é bom, se não é, se é o jeito mais fácil de proceder ou não, tá? Então, sempre usando a inteligência e o coração para fazer as coisas, que com certeza vocês vão conseguir fazer da melhor forma possível e da forma mais fácil também, tá bom? Galerinha, bom intervalo para vocês, beijo e até amanhã. Tchau, prof. Beijo, prof. Beijo, sem tarefa, tá? Tá. Tchau, prof. Tchau, Gu, até amanhã.